Meus amigos e minhas amigas, eu estou convencido de que o Brasil é o país das dúvidas e das incertezas. Elas começaram já desde a época do Império, na época de Dom Pedro I, que substituiu ou que ficou aqui no Brasil depois que a família real resolveu voltar para Portugal. E o Dom João VI falou: Pedro, toma esta coroa e cuidado. Fique com ela antes que algum aventureiro ponha a mão nela. As aventuras começaram em 1822, com a independência do Brasil, quando Dom Pedro I deu um golpe no pai de Portugal, sei lá, deu uma trançada e ficou aqui. E se tornou o primeiro imperador do Brasil. Muito bem. Daí lá para cá, o Brasil viveu dúvidas e incertezas. Desde a proclamação da República, a independência do Brasil. E vamos chegar mais próximos. Época Vargas, ditadura Vargas. Dúvidas e incertezas. O Vargas parecia ter sido um bom governo para os pobres e oprimidos, como eles diziam. Mas também foi um ditador. Depois veio Lacerda e foi por aí, foi caminhando, até chegar à terrível e tenebrosa época da ditadura militar. Uma ditadura que já caminhava nos braços do Lacerda, nos braços daquela oligarquia safada que viveu nesse país, que vive nesse país há muito tempo. Muito bem. Até que um dia, um general, João Figueiredo, que gostava do cheiro de cavalo e detestava cheiro de polvo, disse: vou abrir, quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento. Aliás, ele falou isso para mim. Foi uma pergunta minha. Eu perguntei: o senhor confirma nesse momento os seus propósitos de reabertura democrática? Ele falou: claro que eu prendo, eu estou aí falando há 6 meses, o senhor vem me perguntar agora. Quem não quiser que eu prendo e rebento. Bom, veio a chamada abertura democrática. Primeira eleição. Deveria acontecer uma eleição indireta e o Tancredo Neves era a figura que deveria assumir. Não sei por que cargas d'água, alguns dizem que houve um problema com o Tancredo. Para mim, na verdade, o que aconteceu foi que o Tancredo adoeceu, o político não cuida de saúde mesmo, e lá dentro do hospital apareceram milhares de pessoas para visitá-lo no momento que ele fazia a cirurgia, e o Tancredo morreu. Quem deveria assumir era o Ulisses Guimarães, mas aí deram um contragolpe, porque o Brasil é o país do golpe, é uma coisa incrível. Aí no contragolpe, quem que assume? Zé Sarney. O José Ribamar, o nome dele mesmo é José Ribamar, não sei se vocês sabem, é porque o pai dele se chamava Ney, Sarney, aí José de Sarney tá, e ficou José de Sarney. Bom, pouco importa que ele era um sabujo também, uma coisa horrorosa, e governou esse país. Até que um dia alguém disse: eleições, vamos ter as eleições diretas, ok, e nós tivemos eleições diretas. E as eleições diretas mostraram um candidato chamado Fernando Collor de Mello, que era o caçador de marajás. Era aquele que ia acabar com a corrupção. Entrou e passou a mão também, não teve jeito. Passou a mão, foi caçado e recaçado e caiu fora. Assume o Itamar Franco. Depois do Itamar Franco, nós tivemos o FHC. Fernando Henrique Cardoso, o homem das privatizações. E as incertezas continuavam nesse país. Incertezas porque nós começamos a perceber que, infelizmente, o político brasileiro é muito ruim. É muito ruim. A grande maioria é safada. Entra para roubar, entra para tirar dinheiro público, entra para levar vantagens.
E foi no governo Fernando Henrique Cardoso que houve aquela compra de votos, a privatização da Vale do Rio Doce por um preço irrisório. Ela valia 92 bilhões e foi vendida por 3 bilhões e 200 bilhões. E as incertezas continuavam. Aí, quem veio? Lula. Lula lá, a esperança, a estrela que renascia nesse país e a grande esperança, o idealismo, a política nova, um novo. E daí? E daí? O PT assumiu o poder. Infelizmente, muitos dos seus membros passaram a usar as mesmas armas dos anteriores. E um governo que parecia promissor, porque foi um governo realmente voltado para o pobre, voltado para as classes trabalhadoras, voltado para os problemas sociais, e fez muito por isso, inserindo muita gente num processo que antes era usado só como privilégio para poucos, mas infelizmente caiu na mesma armação. A armação infeliz. E as incertezas continuaram. E hoje, meu amigo? E hoje? Nós estamos vivendo incertezas cruéis com um governo que não teve um voto sequer de ninguém, está aí. E um dia ele fala em reforma da Previdência, depois recua quando há uma reação, aí ele fala em reforma do ensino médio, depois recua, aí ele resolve dar benefícios aos militares, aumentar salário de militares, depois sofre pressão. Enfim, é um governo que não impressiona, porque pressionado ele recua e faz certamente um caminho perigoso. Hoje, o Brasil continua sendo o país das incertezas. Não sabemos o que vai nos acontecer, mas sabemos que coisa boa não vem. Até Deus desistiu de ser brasileiro. Mas a Ecovox TV não desiste de lutar pela democracia. É isso aí, amigos.